Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar conosco também através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Foz do Iguaçu terá Casa da Mulher Brasileira em região de fronteira. Vamos falar de renegociação de dívidas. Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, será celebrado com carreata e festa em Foz do Iguaçu. O DC Notícias Web já está no ar. Foz do Iguaçu terá a primeira Casa da Mulher Brasileira, um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento integrado à mulher em situação de violência doméstica. A novidade foi anunciada no primeiro encontro de integração de mulheres latino-americanas. Foz do Iguaçu é a primeira cidade do interior do Paraná que recebe a Casa da Mulher Brasileira. O anúncio foi durante um encontro de mulheres latino-americanas que reuniu cerca de 1.400 participantes. O evento contou com autoridades regionais, brasileiras e dos países vizinhos para discutir o combate ao machismo, a misoginia, o racismo e a necessidade de integração entre mulheres de diferentes raças, origem e condição. E hoje que é um marco para relembrar o Dia Internacional da Mulher Negra, da Mulher Latino-Americana e da discussão de políticas públicas para o resgate, para a dignidade humana também e para o respeito à garantia dos direitos de todas as mulheres. Janja Lula participou do evento, destacando o combate a todos os tipos de violência. Não é possível mais as mulheres aceitarem a violência política, seja ela nos parlamentos, seja ela nas redes sociais. O que acontece hoje chegou a um nível inaceitável e é sobre isso que a gente precisa dialogar. Eu agradeço muito a Interclube Nacional por estar proporcionando esse momento para nós mulheres estarmos aqui hoje reunidas e conversando, abrindo esse diálogo sobre esses temas tão importantes. Isso nos faz encher de esperança. Esperança num Brasil melhor, num Brasil sem misoginia, num Brasil onde as mulheres possam de verdade ocupar os lugares que elas merecem. Janja destacou ainda como proposta a implantação em Foz do Iguaçu da Casa da Mulher Brasileira ser denominada latino-americana, para ampliar o atendimento às mulheres que circulam na fronteira. Eu agradeço muito a Interclube Nacional por estar proporcionando esse momento para nós mulheres estarmos aqui hoje reunidas e conversando, abrindo esse diálogo sobre esses temas tão importantes. Hoje a CIDA assinou um convênio, com a Interclube Nacional para a instalação da Casa da Mulher Brasileira aqui, mas eu quero dizer que a proposta é que essa casa seja uma Casa da Mulher Latino-Americana, que ela atenda as mulheres aqui dessa região, e a gente quer levar essa proposta para mais cidades de fronteira do Brasil com os países da América Latina. A declaração de interesse para a implantação da estrutura da Casa da Mulher Brasileira contou com a participação das ministras da Mulher, Cida Gonçalves, e da Gestão e Inovação, Esther Delweck. A recriação de ministérios, que foram, as pessoas questionavam muito o número de ministérios, mas ter o Ministério das Mulheres faz com que a gente possa ter uma política, uma diretriz nacional para o enfrentamento desse problema no Brasil. E por conta disso, no 8 de março foram lançadas várias iniciativas, e uma delas foi uma parceria do nosso Ministério com o Ministério das Mulheres, é uma regulamentação da lei de licitações, reservando 8% das vagas nas contratações públicas para mulheres vítimas de violência. Claro, tem umas que vão precisar de uma qualificação para poder fazer acesso a isso, e a gente vai dar uma prioridade para mulheres negras, porque elas, em geral, são as mulheres que são mais vítimas. Então, a gente está fazendo esse processo, a gente está começando uma cooperação técnica com parceria com os estados, para que a gente possa ter o cadastro dessas mulheres e possa garantir que elas vão ter o acesso a essas cotas que estão reservadas para elas, para ter autonomia financeira. Agora, o que eu quero dizer é que a principal questão das mulheres continuarem na situação de violência não é só a dependência financeira, é principalmente a dependência emocional e afetiva. Esse é o desafio que está colocado efetivamente, mas a autonomia econômica nós estamos trabalhando para isso.
No evento, foram anunciados compromissos da Itaipu Binacional e da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, com o foco nas mulheres. O anúncio do aditamento do convênio para a reforma da Delegacia da Mulher e do Turista em Foz do Iguaçu, com o investimento total aportado pela Itaipu Binacional, passando de R$ 2.900.000 para R$ 3.500.000. Eu espero que a contribuição desta Casa da Mulher Brasileira ela amplie o seu papel. Primeiro, que ela acaba tendo, inevitavelmente, o papel da tríplice aliança, porque ali nós iremos atender, com certeza, mulheres também que sofrem violência, os nossos amigos e vizinhos paraguaios e argentinos. E segundo, nós iremos atender as mulheres que sofrem violência e, infelizmente, a maioria delas são negras. É importante fazer uma análise deste momento e que a gente use esse ato de hoje com representações políticas tão importantes dos nossos países para que use isso como um alerta. Chega de violência, chega de desigualdade pela construção de um país e uma sociedade mais justa e principalmente com respeito ao gênero, mas também às diferenças. É respeitando as minorias e as diferenças que se constrói a democracia. Essa região de fronteira é uma das regiões que tem maior índice de violência contra a mulher, do Paraná. Então, quando a gente conversou com a ministra Cida, conhecendo da bancada do Paraná, e ela conversou com a Janja também, nós dissemos que aqui seria um dos locais prioritários para a gente ter a Casa da Mulher Brasileira. Eu já nem diria da Casa da Mulher Brasileira, eu estou na Casa da Mulher binacional, trinacional, porque eu acho que nós temos que fazer um trabalho conjunto, Cida, para poder realmente enfrentar a violência que a gente tem, que é a violência física, a violência política, tráfico, enfim. É muito séria a questão aqui. Então eu acho que essa vinda da ministra Cida aqui, com essa disposição e a disposição da Itaipu, o diretor-geral ele tem sido muito solícito nisso, em assinar isso, dar condições junto com a prefeitura para fazer a casa, eu acho que é um avanço muito grande. Vendo que durante a campanha do presidente ele fez esse compromisso, a gente fez também, de que esse enfrentamento à violência contra a mulher na fronteira seria uma das prioridades do seu governo e também da Itaipu se ele ganhasse as eleições. Eu acho que ele está fazendo exatamente essa devolutiva. O rompimento de rede afeta abastecimento em bairros em Foz do Iguaçu. A Sanepar informou nesta quarta-feira que máquinas que trabalham na duplicação da rodovia romperam uma das redes de distribuição de água de Foz do Iguaçu. Neste dia, o rompimento afeta o fornecimento de água nas regiões dos bairros Aeroporto, Imóvel Cataratas, Gleba Guarani 1 e 2, Remanso Grande, Parque Nacional, Vila dos Portugueses, Aeronáutica e Centro de Convenções. As equipes trabalham no conserto da tubulação, devendo concluir no início dessa noite. A previsão é que o abastecimento seja normalizado a partir da meia-noite e será de forma gradativa. O serviço de atendimento ao cliente da Sanepar é feito pelo telefone 0800 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tem em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize também o aplicativo para celular da Sanepar Móvel ou acesse o site da Sanepar. E veja a seguir, vamos falar da renegociação de dívidas. Colégio Educação Dinâmica. Nosso DNA é excelência. Excelência em educar, acolher, transformar e construir o conhecimento. Excelência em preparar o aluno para buscar os melhores resultados, de forma criativa e inovadora. Educação internacional de excelência, projetos e intercâmbios internacionais para viver novas experiências de forma global. Colégio Educação Dinâmica. Escolhas que definem o seu futuro. Estamos de volta com DC Notícias Web, falando que a Secretaria da Justiça e Cidadania e o PROCON do Paraná participam a partir dessa semana até o dia 11 de agosto do mutirão de renegociação. A campanha tem o objetivo de ajudar os consumidores que estão endividados e querem negociar os débitos. O mutirão é uma forma de prevenir o superendividamento. O Renegocia
É uma oportunidade que o consumidor tem de colocar a sua vida, a sua condição financeira em ordem. O governo federal, isso já tem há bastante tempo, ele dá essa oportunidade para, através da plataforma do governo federal, para isso seria o www.consumidor.gov.br. O que vai acontecer de hoje ao dia 11 de agosto? O consumidor vai acessar essa plataforma, ele no campo renegocia, ele vai procurar lá o seu fornecedor, vai colocar quanto ele deve, então é importante que o consumidor saiba o quanto ele deve, e segundo, como e que condições ele pode pagar. Lembrando que, segundo o governo federal, o mínimo de subsistência é R$ 600. Então, o consumidor ele tem que fazer uma negociação com que ele fica com o mínimo de subsistência possível para que ele possa cumprir aí com as suas com o negocia, né? Porque daí já é uma negociação que você vai fazer. Cuidado com o pagamento de dívidas prescritas. Dívidas que estão há mais de 5 anos, elas não serão cobradas por esse meio, tá? Pela essa plataforma. Então, o consumidor ele tem que saber que dívidas de 5 anos ele não negocia mais por esta plataforma. Todas as dívidas, exceto dívidas que tenham bem de garantia e de pensão de alimentos, não será feita através desta plataforma. O que é o bem de garantia? O bem de garantia é um bem que é uma dívida que você tem, mas já tem uma garantia, já foi dado um bem como garantia. Então, essas dívidas não entram nesse renegocia. Uma outra coisa importante, o PROCON de Foz do Iguaçu, assim como os PROCONs de todo o Brasil, vai ter um atendimento físico para os analfabetos, para os idosos, que não têm essa condição, essa habilidade para acessar essa plataforma, mas que também estão nessa condição de endividados e de superendividados. Os interessados em renegociar as suas dívidas precisam ir até a sede do PROCON, que fica na Avenida Brasil. Primeiro, ele vai ligar para agendar, 2105-8700, ele vai fazer o agendamento e o PROCON vai fornecer um atendente para que faça essa intermediação através do sistema entre o consumidor e o fornecedor. O fornecedor, tanto na via administrativa, que é o PROCON, como na plataforma do governo federal, o fornecedor tem de 10 a 20 dias para responder essa proposta para ver se aceita ou não. E o fornecedor ele também pode fazer uma contraproposta? Ele pode fazer também. Aí depois o consumidor vai responder e assim vai até fazer essa negociação. Hoje o Brasil ele está com mais, vamos colocar aí, mais 50 milhões de pessoas que estão nessa condição ou de endividados ou de superendividados. Então, tem que ter esse cuidado com essa população para que ele tenha a sua vida, a sua condição financeira em dia, para que ele possa, né, participar aí da vida comercial e cumprir os seus compromissos. Isso também fortalece o comércio, né, para que haja um progresso nesse sentido, né? Isso é bom para o Brasil todo. Então, o consumidor que não tenha dívida prescrita e que não seja dívida com bem já de garantia e pensão alimentícia, possa fazer nesse renegocia. E quais os documentos que o interessado precisa trazer aqui para o PROCON para dar entrada a esse processo? Comprovante de residência, que demonstra que ele porque o nosso PROCON o PROCON de Foz é municipal, seus documentos e toda a documentação que comprove a sua alegação. O que você deve, para quem você deve e o que você vai poder pagar. Tudo isso para tentar essa renegociação com o fornecedor. As dívidas mais comuns entre os idosos são os empréstimos consignados. A cada 10 consumidores atendidos no PROCON de Foz, 7 são de empréstimos não solicitados. O que tem acontecido, mas principalmente depois da pandemia, e que está levando ao idoso aposentado à condição de endividado, é a questão dos empréstimos consignados.
Por quê? Porque hoje o oferecimento do empréstimo consignado, ele chega via WhatsApp, ele chega via telefone, ele chega pelas redes sociais. Então, onde o idoso que não tem um entendimento da coisa, ele não tem, vamos dizer, uma condição cultural para saber se aquilo é correto ou não, ele acaba entrando nessas condições, esses empréstimos que não são solicitados, e sim, isso está levando o consumidor idoso, pobre, analfabeto, aposentado, à condição de endividado, sim. Tem duas maneiras de olhar essa condição do empréstimo. Ele é legal? Ele é. Ele é lícito? Ele é. Porém, ele está sendo imoral, por causa do modo de contratação que está sendo chamado o consumidor a realizar isso. Então, hoje, principalmente depois da pandemia, todo mundo precisa e está precisando de dinheiro. Então, esse povo que vive de aposentadoria, se eles querem ajudar o filho, se eles querem até eles mesmos reformar sua casinha, eles vão atrás dessas ofertas que estão chegando no WhatsApp dele, ligando para ele, com muitas vezes mentiras, dizendo que é um dinheiro do governo federal que foi liberado para ele, né? Ou dinheiros de avaliação que, segundo o tempo que passou da aposentadoria, ele tem esse crédito para receber. A maior parte, eu digo para você, 99% é assim que chega. Aí o consumidor vai até esses correspondentes bancários e, quando ele olha, ele fez um empréstimo consignado, e ele só vai ter ciência disso quando começa a ser descontado na aposentadoria dele. Então, esses casos, principalmente dos idosos, pobres, analfabetos, aposentados, que estão nessa condição, aqui no PROCON, eu mesma, diretora, atendo, porque são casos bem demorados, que os atendentes não poderiam dispor, são casos bem mais complexos, e daí eu mesma atendo essa parte da sociedade aí de Foz do Iguaçu, para que a gente possa resolver da melhor maneira possível. Cada 10 atendentes, cada 10 consumidores no PROCON, 7 é de empréstimo consignados, não solicitados. Por quê? Tem muitos, sim, que solicitou o empréstimo, tudo de maneira correta, só que daí é embutido, sem o conhecimento dele, cartão RCC, cartão RMC, um seguro que ele não contratou. Então, tudo isso a gente vai tirando, entendeu? Para que, realmente, se ficar, é o valor do empréstimo que ele contratou. A população tem que entender, o empréstimo pessoal, o juro é muito maior do que o empréstimo consignado. E isso não é passado para o consumidor idoso. Então, ele até só no valor que ele tem que pagar. Ele só vai no valor que ele tem que pagar. Então, quando ele já não tem mais margem, isso está acontecendo muito em Foz do Iguaçu e no Brasil todo. Quando ele já não tem mais margem do consignado para fazer, eles fazem empréstimo pessoal para o consumidor. Daqui a pouco o consumidor chega aqui sem dinheiro algum na sua conta por causa de 15, 16 empréstimos consignados e pessoal que ele tem. A orientação do PROCON é que o consumidor fique atento com propostas vindas de mídias sociais para evitar cair em golpes. Ele precisa de um empréstimo, ele procura o banco dele. Ele vai conversar com o gerente dele. Porque se ele atender uma ligação de correspondente bancária, saiba, ele vai estar caindo no golpe que ele acha que está indo lá para receber um dinheiro que o governo federal liberou para ele, não é. Vão fazer um empréstimo consignado ou pessoal em nome dele. Ele só vai tomar esse conhecimento quando chega a cobrança na aposentadoria dele, né, para receber todo mês. O que tem que se fazer? Depois que aconteceu isso, e nós estamos cobrando pessoalmente cada correspondente desse bancário que todo contrato que chegar no PROCON dentro deste modo de contratação, ele vai ser cancelado. E nós estamos indo pessoalmente em cada correspondente. Tem vários correspondentes bancários de Foz do Iguaçu que tiveram que modificar toda a estrutura pessoal de atendimento aqui, porque a gente levou para sedes justamente o que está acontecendo em Foz do Iguaçu. Isso acontece em todo o Brasil, porque a maior parte desses atendentes, dessas correspondentes, eles ganham por comissão.
Então, o modo que eles pegam esses idosos, sem o direito à informação correta, é que está levando esse idoso à condição de superendividado. E essas pessoas podem ser punidas? Sim. Além de interromper esse plano? Eles podem, pela via administrativa, e vão e serão multados, e via judicial, o consumidor continua com pedido de danos morais e, claro, a gente leva isso até o Ministério Público também. Em vez de seguir dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, será celebrado com carreata e festa em Foz do Iguaçu. O movimento no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu cresceu 46,7% no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, quase 1 milhão de passageiros embarcaram ou desembarcaram no terminal. Entre janeiro e julho, mais da metade dos 961.315 passageiros foram provenientes das rotas da Terra das Cataratas com São Paulo, seja pelo aeroporto de Guarulhos ou pelo aeroporto de Congonhas. A festa de São Cristóvão em Foz do Iguaçu será marcada esse ano por carreata e bênção dos veículos, costelão, fogo de chão, sorteios de um carro e uma moto. As comemorações começam às 8 da manhã com uma missa na paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro Maracanã. Nós começamos a preparação para a festa de São Cristóvão com a abertura, da Semana de Espiritualidade no último domingo e seguimos com missas, com temas específicos, quarta, quinta, sexta, sábado, até o dia da festa, no dia 30, com a missa às 8 horas da manhã. E no domingo, o que vocês estão preparando além do costelão? Além do costelão, nós temos a missa às 8 horas da manhã, e a partir das 9h30 segue a carreata pelas ruas da cidade. A carreata sai daqui da paróquia, pega a Avenida Paraná, Avenida Jorge Schimmelfeng, Almirante Barroso, República Argentina, JK, Duque de Caxias e retorna pela Paraná até para o ponto de bênção que é aqui próximo à paróquia. Que fica ali na Avenida Paraná. Isso, Avenida Paraná, número 1419. A festa de São Cristóvão, ela se consolidou ao longo dos anos, porque no início da paróquia, nos anos 70, a conversão de São Paulo é em janeiro, e o dia de São Paulo e São Pedro cai em junho. E por uma questão de bênção e tradição, foi se consolidando a bênção que se fazia aos motoristas, porque São Cristóvão é protetor dos motoristas e viajantes. E esta bênção foi se tornando cada vez mais forte dentro da tradição da paróquia. Então, todo mês de julho é realizado esse momento, dia 25 de julho é o dia de São Cristóvão, e nos domingos próximos é feita a bênção. E foi se tornando muito forte aqui na região do Maracanã, na paróquia São Paulo, esta bênção. E foi crescendo como evento também, de forma que são 52 anos de paróquia, também 52 anos da festa de São Cristóvão. Então, enquanto evento festivo, é a maior festa da paróquia de São Cristóvão, uma das maiores da cidade também. E foi tomando força ao longo dos anos, e hoje nós estamos já na 52ª edição da festa. Uma festa que envolve bastante estrutura, bastante organização. Já um mês antes, praticamente, você tem que estar alinhando tudo para esta festa. E nessa semana que antecede, então, nós temos todo o corre-corre aí das estruturas, da organização do evento. E também, nós temos o que fundamenta tudo isso, a espiritualidade em torno de São Cristóvão, que está balizando aí as celebrações da semana, que abriu no último domingo, dia 23, e vai até no próximo domingo, dia 30, que é o dia da festa. Então, queremos convidar todos, queridos
irmãos e irmãs, a estarem conosco na festa de São Cristóvão, 52ª edição. Nós temos agora a Semana de Espiritualidade, cada dia nós temos uma celebração específica. Nesta quarta-feira, dia 26, Missa das Famílias e dos Avós, com bênção dos avós. Hoje é dia, nossos parabéns, né, a todos os avós, dia de São Joaquim e Santa Ana. Amanhã, dia 27, quinta-feira, Missa da Saúde e Bênção dos Enfermos. Na sexta-feira, dia 28, nós iremos fazer a Missa e Bênção das Autoescolas. Não é nada mais justo que pedir a bênção sobre aqueles que formam os condutores, já que São Cristóvão é padroeiro dos motoristas. No sábado, missa dos colaboradores e trabalhadores, e no domingo, às 8 da manhã, a Santa Missa de Ação de Graças e Bênção dos motoristas, que iremos realizar na Avenida Paraná, aqui próximo ao Shopping JL, e depois o dia de festa aí em nossa comunidade. Seja bem-vindo à Paróquia São Paulo, à festa de São Cristóvão. E o DC Notícias Web dessa quarta-feira vai ficando por aqui. Nós agradecemos mais uma vez a sua companhia, convidando você sempre a acompanhar o DC Notícias Web também nas nossas redes sociais oficiais. Até amanhã.